Imagine uma jovem camponesa, sem treinamento militar ou educação formal, liderando exércitos e mudando os rumos de uma guerra secular. Como uma simples adolescente, conseguiu convencer reis, soldados e camponeses de que ela era a escolhida por Deus para libertar a França. Esta é a incrível história de Joana d'Arc, a santa guerreira, cujo destino foi tão grandioso quanto trágico. No início do século XV, a França vivia um de seus períodos mais sombrios, a Guerra dos 100 Anos, um conflito devastador entre franceses e ingleses, que já durava mais de 80 anos. O reino francês estava fragmentado, e grande parte de seu território estava sob o controle inglês e de aliados como o Ducado da Borgonha. Para agravar a situação, o rei francês Carlos VI estava mentalmente instável, deixando a sucessão ao trono em disputa. O filho de Carlos VI, Carlos VII, havia sido deserdado e vivia refugiado no Vale do Loire, sem poder ou recursos para reagir. Nesse cenário de caos, fome e desespero, surgem rumores de uma jovem camponesa que alegava ter recebido missões divinas para salvar a França. Seu nome era Joana, de uma pequena vila chamada Domremy. Joana nasceu em 1412 em uma família humilde. Desde cedo, dizia ouvir vozes que, segundo ela, vinham de santos como Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes lhe traziam mensagens claras. Ela deveria liderar o exército francês, libertar o país dos ingleses e garantir que Carlos VII fosse coroado rei da França. As afirmações de Joana eram ousadas e impensáveis para a época. Mas, movida por uma confiança inabalável em sua missão, ela conseguiu uma audiência com Carlos VII. Diz a lenda que, ao encontrá-lo, Joana identificou o verdadeiro herdeiro ao trono disfarçado entre a multidão, um feito que impressionou profundamente o futuro rei. Com apenas 17 anos, Joana foi colocada à frente do exército francês, algo absolutamente extraordinário. Vestida com armadura e empunhando uma bandeira, ela liderou as tropas rumo a Orleans, uma cidade sob cerco inglês havia meses. Sob seu comando, os soldados franceses, antes desmoralizados, recuperaram a esperança e a vontade de lutar. Em maio de 1429, Joana liderou uma série de ataques bem-sucedidos, que culminaram na libertação de Orleans. A vitória não foi apenas estratégica, mas também simbólica. Para muitos, era a prova de que ela realmente era guiada por forças divinas. Depois de Orleans, Joana continuou liderando tropas em outras batalhas importantes, sempre com coragem e visão tática surpreendentes. Seu momento de maior triunfo foi em Reims, onde Carlos VII foi coroado rei da França em julho de 1429, exatamente como Joana havia prometido. Sua meteórica ascensão não passou despercebida. Joana havia se tornado uma figura poderosa e influente, mas também acumulava inimigos. Os ingleses a viam como uma grande ameaça, enquanto alguns aliados franceses desconfiavam de sua crescente popularidade. Em 1430, durante um cerco à cidade de Compiègne, Joana foi capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses. Ela foi vendida aos ingleses, que decidiram julgá-la por heresia. A ideia era desacreditar sua figura divina e, por consequência, enfraquecer a moral francesa. O julgamento de Joana d'Arc foi um dos mais famosos e controversos da história. Realizado em Rouen em 1431, ele foi conduzido por uma corte eclesiástica sob forte influência inglesa. Joana foi acusada de heresia, feitiçaria e de vestir roupas masculinas, algo considerado inaceitável na época. Apesar das pressões e das ameaças, Joana manteve-se firme em suas convicções, afirmando que suas vozes vinham de Deus e que sua missão era justa. Sua inteligência e firmeza surpreenderam até mesmo seus julgadores, mas o veredicto já estava decidido antes mesmo do processo terminar. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi condenada à morte na fogueira. Suas últimas palavras foram Jesus, enquanto ela encarava as chamas. Tinha apenas 19 anos. A morte de Joana não significou o fim de sua influência. Pelo contrário,
Ela se tornou um símbolo de resistência e unidade para o povo francês. Menos de 25 anos após sua execução, um novo julgamento foi conduzido pela Igreja e Joana foi declarada inocente, sendo considerada uma mártir. Em 1920, ela foi canonizada pela Igreja Católica, tornando-se Santa Joana d'Arc. Hoje, ela é uma das figuras históricas mais celebradas da França e um exemplo de coragem, fé e determinação. Joana d'Arc foi uma figura única, uma jovem mulher que, contra todas as probabilidades, mudou o curso da história. Seu legado nos faz refletir sobre o poder da fé, da coragem e da capacidade humana de desafiar o destino. E você, acredita que Joana foi realmente guiada por algo divino ou sua história é uma prova da força de vontade humana? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história, deixe um like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. E não esqueça de assistir ao nosso vídeo sobre outras figuras históricas fascinantes